o universo. O universo, uni, quer dizer um, né, no latim. E multi, quer dizer múltiplos. O universo nesse sentido seria a nossa galáxia solar, mas não os outros multiversos já existentes, mas ainda não descobertos, nem mesmo por aliens e muito menos por nós, seres humanos, ok? Então, aqui ele quer dizer o universo, ele não quer dizer o multiverso, mas para esses povos que são religionistas, nesse caso hindus, eles acham que o universo, o nome é universo e quer dizer outros multiversos, que na verdade são multi, não uni. Isso é que o universo conhecido como comparação do universo inteiro, na realidade o universo é muito mais vasto do que o universo conhecido pela ciência moderna. Aquilo é multiverso, não uni. O universo como o mundo inteiro visto e invisível. Nós estamos no centro das galáxias, que é o Sol central, não é? O Milky Way, a Via Láctea, mas não é o multiverso. Nem os aliens ainda descobriram outros universos. Eles estão no quest, eles estão no processo de procurar e descobrir, e parece assim, uma missão impossível. Significa que inclui a Terra junto com o Sistema Solar. E todas as constelações que lá vemos. Claro, isso é o universo, mas não multi. Mas isso também é apenas uma fração do universo. Não é uma fração pode existir outros, claro, mas é multi. Junto com isso também inclui 7 planos sutis negativos da existência e os 6 planos sutis positivos da existência. Quer dizer que o mundo após a morte do corpo está também localizado, situado neste plano de existência que é o universo. Ele não está em outras dimensões como as pessoas pensam. Não! Aqueles que vocês chamam como purgatório, universo, purgatório, inferno, umbral, está tudo aqui. Aqui. Fora daqui, mas aqui, em algum espaço contínuo, daqui e embaixo da Terra, que está no centro, depois da Terra, no centro, está embaixo, que seria os lados mais negativos, sutis. Então, a Terra como sistema solar e todas as constelações, junto com isso, também inclui 7 planos sutis negativos da existência e 6 planos sutis positivos da existência. Além de tudo isso, estão o Deus Supremo. O Deus Supremo, aqui entre aspas, são os aliens que vocês louvam. Não é o Deus por si, porque eu estou farta, estou cansada de dizer em meus vídeos. Quem não viu os meus vídeos, que vejam, que caçem aí, procurem aí ver uns dos meus primeiros vídeos, que eu sempre cito, né? Sempre toco nesse assunto de que Deus é uma energia que não é definida. Não tem assim um aspecto definido, entende? Essa coisa, esse negócio, essa energia não tem uma definição material. Vocês imaginam ele como sendo um homem de barba, um velho de barba que diz as ordens, né? Ou mesmo alguns acho que são o diabo hoje em dia, que é o Lúcifer, o Enki, que também ele pode assumir qualquer papel, qualquer shape, qualquer forma que eles quiserem, porque eles não têm forma. Mas não quer dizer que eles são os deuses absoluto. No e no. Deus não é Alá, Deus não é Krishna, Deus não é Brahma, Deus não é Jesus, Deus não é Jeová, Deus não é nada que vocês imaginem. E se eles forem
uma partícula atômica, subatômica de quark, de que vocês imaginam ser deuses, nós também somos. Tudo aqui é uma partícula atômica, subatômica do Deus, da fonte suprema, que alguns imbecis, como o velho árabe fala, que é o sol central. O Deus é o sol central. Não! O sol central abastece é apenas vamos dizer assim, não é bem uma usina, eu esqueci o nome. O sol central é uma fonte de energia para essas galáxias aqui, todas do universo, ok? Do universo, do solar sistema. O Sol é apenas eu detesto quando eu esqueço a palavra. É aquele negócio lá, ele é um condutor de energia. Não é bem um condutor o nome, mas ele é o condutor, a fonte de energia para o solar sistema. Mas ele não é o Deus. Teve um imbecil aí que falou que o Sol é o Deus. Ele pode ser o Deus dessas galáxias, entendeu? Do solar sistema, a qual vocês chamam de Jesus. É isso mesmo, Jesus. E ele também seria o filho do Enki, porque o Enki, que é o Lúcifer, não queria ficar batalhando contra outras forças, e o irmão dele, que é o Enlil, que é o Jaruba, ele não queria batalhar. Então o que ele fez? Apontou o filhinho dele, querido, que é a serpente solar, que chama-se Marduk, Jesus, alright? Mas não quer dizer que ele seja um Deus supremo. Não, não, não e não. Jamais. Para vocês, talvez, que sejam religionistas. Não para mim, não para aqueles que pensam como eu e são mais evoluídos que vocês. Desculpa, mas a verdade é a verdade. Não para o velho árabe, que é o muçulmano. Então, Supremo Eterno, o universo através de diferentes princípios. Quando o universo passa por essa mudança, o Deus Supremo, ninguém sabe quem é. É uma energia de criação, eu diria que fornece as ferramentas de quark, de átomos, de protônios, para os seres aqui construir. O que aconteceu? Os seus deuses, que vocês chamam de deuses, eles ficaram em chart, quer dizer, eles tiveram essa oportunidade e esse papel, né, esse cargo de assumir a parte do Deus dessas galáxias para gerenciar tudo isto. Mas não quer dizer que eles sejam os deuses supremos sem nós sermos. Nós assumimos a parte que é de um ser subjugado, igual a uma barata qualquer, que seria os devotos de outros seres que dizem serem deuses, só porque são mais sábios em tecnologia, principalmente. Eles são espertos de como manipular as energias quânticas, né? Eles são muito astutos, são muito poderosos nesse sentido, porque eles sabem construir. Eles são arquitetos astrais, alright? Mas não quer dizer que eles são Deus, a primeira fonte criadora. Não, e não, jamais. Eles são apenas arquitetos do multiverso. Eles têm o poder de criar, sim. De manipular, de criar DNA, ADN, genéticas. Eles têm poder, ok? Mas quem criou tudo isso? Eles têm poder de manipular e de replicar, fazer fotocópia baratas, mas eles não são o primeiro criador de tudo. Não, isso não. A fonte, ela é singular e ela é neutral. Ela é indefinida. Ela é
indiscreta, quer dizer, elas também não podem se descrever. Não podemos descrever quem é esse ser poderosíssimo, o grande mestre, o bofe, o grande patrão. Quem pode dizer? Entende? Que existem arquetipos. Vocês apenas seguem arquetipos, semideuses, partículas do todo, ok? É não o ser supremo. E são isso que as pessoas como eu estão aqui para ensinar a quem quiser aprender, né? Ou seguir, ninguém é obrigado. Apenas a ouvir, quem quiser seguir que siga, quem não quiser seguir que se dane, porque o quê? Vocês seguindo ou não, olha a terra como está. Tudo emaranhado, de cabeça para baixo, pandemias, destruições, porque eles manipulam a ionosfera terrestre, a magma terrestre, criando os pratos tectônicos lá, né? E aquecendo a terra, aquecendo a ionosfera da terra. O que acontece? Chuvas demais torrenciais que inundam tudo, que devastam tudo, ou terremotos, isso e aquilo. Então o que acontece? Vocês continuam a louvar eles e eles não estão nem aí para vocês. Agora, se vocês se pegarem com o todo, que é o supremo, a suprema energia, o que vocês são, e dar graças a Deus a terra onde vocês moram e tratar bem a sua terra, que por sinal é minha madrinha, aí o que acontecia? Tudo irá ficar no eixos. Eu tenho a possibilidade de pedir ajuda, entendeu? A esses seres que governam a terra para parar a epidemia, para lutar contra as forças do mal. Eu tenho a possibilidade, talvez eu iria fazer isso, para acabar com esse vírus e para acabar com essas putarias aí de devastações. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Aqui estava uma seca horrível. Ontem mesmo eu pedi uma enxurrada de chuva e hoje veio muita chuva. O Deus Supremo é Deus enquanto o universo passa por mudanças contínuas. O Deus Supremo é interno e não muda. Sim, o Deus Supremo, a fonte, ela não muda. Mas as coisas criadas sim mudam, porque tudo não deve ficar a mesma coisa, porque tudo isso são universos holográficos. Deus vem do Deus Supremo e se manifesta no universo através de diferentes princípios, chamados deidades, entidades, okay, para realizar as inúmeras tarefas do universo. Esses aí são os apontados, são os que se tornaram, se auto manifestaram-se como Deus por conta própria, ok? Mas não quer dizer que nós também somos um lixo qualquer, não, nada a ver. Deus, então, através de para as tarefas do universo. Portanto, embora Deus seja ele se manifesta de várias maneiras para desempenhar as várias funções individuais do universo. Quer dizer, se multiplica através de quark, átomos e tudo isso. A fim de desempenhar as várias funções do universo, Deus se manifesta com 5 princípios primários: criação, sustentação, dissolução, multiplicidade e bem-aventurança. Esses 5 princípios primários combinam-se das inúmeras maneiras para fornecer milhões de aspectos únicos de um ser, para desempenhar várias funções no universo e multiverso, não apenas o universo, porque esse ser é, além da nossa imaginação, é mega, super, duper, poderosíssimo, entende? Nós estamos a falar e lidar com um ser que não podemos imaginar, cuja potência é infinita e imensurável. Então vamos ativar Irajá e Itamar. Isso aqui seriam os componentes que foram criados por eles, né? Pelos arquitetos. Para dizer a verdade, são dragões, são da família Anunnaki. Do trísúbito básico, componentes trigunais. Trigunais quer dizer os 3 componentes. Gunas são componentes. 3
Fabric of Creation, known to modern sciences, degenerate. Todas as coisas vivas e não vivas, tangíveis e intangíveis. As vibrações emitidas por qualquer coisa dependem de seus componentes básicos, sutil, predominante. Isso também influencia o comportamento de todas as coisas. A proporção desses componentes nos seres humanos só pode ser alterada pela prática. Pelas ciências modernas, premiou todas as coisas vivas, não vivas, tangíveis e intangíveis. O objetivo desse artigo é fornecer aos nossos leitores uma base sólida sobre o conceito dos 3 componentes básicos sutis. É um artigo muito importante para nossos leitores, pois forma a base de muitos dos artigos desse site. Segundo as ciências modernas, o universo é composto de partículas físicas básicas que incluem eletrons, prótons, nêutrons, mesons, gluons e quarks. No nível espiritual, no entanto, o universo é composto de algo ainda mais básico. Essas partículas básicas são conhecidas como 3 componentes básicos sutis, trigunas, nomeadamente Sattva, Raja e Tama. Na palavra triguna, 3 e componentes sutis. Sattva, pureza e conhecimento. Savik, homem Savik, vive a serviço da sociedade sem expectativa de reconhecimento ou recompensa por qualquer motivo oculto. Isso sou eu. Eu não quero me esnobar tanto assim, mas eu sou assim. Se eu der algo, eu não quero nada em retorno, porque senão fica muito frívolo e muito superficial. Eu não gosto de nada superficial. Então, homem Savik, né? Raja, ação e paixão. A cor vermelha, né? Significa a agilidade, a vitalidade, a ação e paixão, aquela motivação que os homens têm. Também significa o corpo, significa também a mente. Sattva é mais a mente, porque é mais assim, mais sutil, tem as energias mais sutis, tem os componentes mais sutis. Simboliza também a cor amarela. Tama é a cor preta, é a ignorância, mas não quer dizer que a cor preta por si é ruim. Não, a cor preta está ali para também nos guiar, para a gente fazer escolhas, entendeu? E porque eu estou cansada de dizer em meus outros vídeos também, que sem a escuridão a gente não sabia o que é a clareza do outro lado, certo? Então a gente tem que dar graças também à escuridão, mas não tem que abraçá-la, não tem que fazer tudo que eles têm a oferecer, entendeu? Isso não quer dizer também, tem nada a ver com etnicidade, entendeu? Das pessoas do grupo etênico, não, nada a ver, pelo amor de Deus, nada a ver. De fato, eu adoro as pessoas de cor muito preta como carvão, eu adoro os animais bem pretinho, para mim são lindos, maravilhosos. Também eu gosto das brancas, da azul, da pretinha também. Então, Tamassi, né? Mas isso aqui, no modo assim metafísico, eles usaram essa cor aqui para representar a escuridão, a ignorância, a inércia, ok? Inércia. Homem de Tamassi não tem problemas em pisar nos dedos dos outros para avançar ou prejudicar a sociedade, porque eles só pensam em si. São pessoas altamente egoísticas, mas não tem nada a ver com a cor da pele ou a cor do pelo do animal. Não, não, não. Então, chamamos os componentes sutis porque são intangíveis, não da natureza física, e não podem ser vistos com instrumentos como os microscópios eletrônicos mais recentes. Não pode se ver, não. A gente não pode ver com microscópio nada, porque a base, os componentes a qual eles foram criados é bem leve, oscila de maneira muito rápida, entende? Que a gente não pode conceber a sua velocidade para se tornar invisível. A instrumentação física tecnicamente avançada do futuro também será capaz de medi-las.
Esses três componentes básicos sutis só podem ser percebidos pelos órgãos de sentido sutis ou pelo nosso sexto sentido ou a intuição, como várias pessoas têm. Várias pessoas que são muito sensitivas por acaso. São pessoas que já escolheram ficar fora de badalação, fora de coisas culturais e de coisas assim da mente, do corpo, entendeu? Essas pessoas já escolheram se segregar da vida. Então essas pessoas têm assim o sentido mais agudo, porque elas são capazes de se conectar-se, elas se conectam, elas se relatam, identificam mais com o lado sutil da criação. O componente ou da realidade, né, em que vivemos. O componente básico sutil de Savant é o mais sutil ou intangível dos três componentes básicos sutis. É o componente mais próximo da divindade. Quer dizer, a divindade para eles que são religionistas. Ok? A divindade aqui eu diria outra realidade paralela, que seria a realidade menos pesada. Apesar de que quando eles chegam ao nível de a frequência 9, NINT ou 9, eles ficam mais pesados ainda. Quanto mais alto você sobe em frequência de aprendizado neste quadrante do universo, mais pesado você torna-se também. Contrário com muitos pensam que eles são mais maneiros, sutis, isso, aquilo. Não, apenas porque eles já ficaram sendo que mestres. Nesse nível, grau, eles tornam-se que mestre. Já chega ao oitavo, já chega ao quinto, eles ficam quase semi-mestres, né? Mestres de aprendizados. Ficam os gurus da espiritualidade, eu diria, da metafísica. Então, o que acontece, chegando aos nono, eles já ficam super mestres poderosos. Então, eles podem se tornar o que eles quiserem. Um monstro, um demônio, um deus, um semideus, arquétipo Deus. Um mestre que vem para guiar as pessoas em globos ou em bolhas que são criadas, ou planetas, para dizer outra coisa. Então, mas não quer dizer que eles não têm físico. Eles têm físico ainda muito mais pesado que o nosso. Isso mesmo. Muito mais pesado, mas só que eles têm muita capacidade mental, psíquica e como também tecnológica para ficarem invisíveis ao olho daqueles que estão abaixo do nível da criação. Entenderam? Quer dizer, aqueles que estão em cima da gente na hierarquia do poder e do aprendizado, eles são muito, muito mais poderosos que nós em termos de conhecimentos, né? E conhecimento é o que? Conhecimento é poder. E eles são muito mais pesados que nós, em termos quântico, quarks, mas eles têm a possibilidade, eles têm a composição de se tornarem invisíveis aos nossos olhos que estão abaixo na hierarquia. Entendeu como é as coisas? Esses assuntos não são passados aqui. Eu não vejo as pessoas passando esse assunto aqui que eu estou a passar. Entendeu? E o velho árabe fica aí com a inveja. Tudo bem. Se o senhor não fosse canalha e fosse mais atencioso às coisas ao seu redor, o senhor seria assim também do meu nível de conhecimento. Ao invés de invejar, ou porque ela é mulher, não pode ter um corpo feminino, não pode, Deus que me livre. Não. Em fato, muitas mulheres que foram sabichona, mulheres que foram sábias na antiguidade, como Delfina, a grega, e muitas outras, eram sábias, eram mulheres sábias, muito sábias. As mulheres ancientes eram muito sábias.
entendeu? Então não importa que corpo você tem, você pode vir com um corpo masculino ou feminino, não importa. O que importa é seu nível de aprendizado, ok? E o que você veio aqui para fazer, que missão você veio aqui para fazer. Portanto, sua predominância é uma pessoa caracterizada por felicidade e contentamento, mesmo em tempos de tribulações, mesmo quando eu passava aí cheias no Recife, cheias mesmo que batia no meu joelho. Eu era menininha pequena, de 6 anos, a cheia batia no meu joelho ou nas minhas pernas, que eu era baixinha, 6 anos de idade. Mas eu não me afobava, eu tinha fé, porque eu tinha minha mãe, eu tinha minhas irmãs, tinha meu irmão, eu me sentia segura. Eu não ficava gritando, a minha irmã ficava histérica, ela estava com 19 anos, era casada com 2 filhinhos, e meu irmão ajudou a carregar seu filho. A gente foi para uma igreja, porque a cheia daqueles anos 70 lá foi demais. Teve até um boato que a barragem tinha estourado e era o fim do mundo. E eu ainda me lembro. E eu estava tudo bem. Eu estava numa boa, numa felicidade, num contentamento imensurável. Eu estava tão feliz e muito também quer dizer, muito excitada pelos acontecimentos que eu via ao meu redor, a água, a chuva, as pessoas. Eu estava contente, eu estava feliz. Entendeu? Então isso é um estado savar. Isso que é um exemplo de um estado savar, mesmo diante das possibilidades de caos, de turmoil, de caos, né, de devastações. Agora mesmo, aqui na Singapura mesmo, já está com 6 pessoas já afetadas pelo vírus coronário. Eu não estou nem aí, tudo bem. Se acontecer, tudo bem, eu não estou nem aí. Morte e vida, Severina, tudo bem. Entendeu? Porque a gente não está aqui. Quando você sabe que você não está aqui para levar tudo isso a sério, você vai ser uma pessoa feliz na morte e na vida do corpo. Você não vai ficar histérica ou histérico com tudo isso que você vê ao seu redor. Destruições, a terra virando de cabeça para baixo, porque tem seres fazendo tudo isto. Eu já estou em processo de me comunicar com a terra para ver o que pode ser feito. Mas vai ficar melhor, não se preocupem, vai ficar melhor. Esse turmoil, esse problema aí é até... Eu dou somente 1 semana ou 2 semanas e vai tudo se entrar no eixo. Não se preocupem. E é só tratar a terra com bondade e amor, que tudo vai voltar nos eixos. E tem também outras forças do mal orquestrando tudo isso, criando viroses em laboratórios e mexendo com a magma da terra, como eu falei, ok? Com essas forças aí, o que a gente pode fazer é o quê? A gente tem que lidar com eles com conhecimentos e ser melhor que a gente pode ser. Tratar a terra com caridade, com amor, com compaixão. Não avassalar tudo, não destruir. Qual é a lição que tudo isso querem passar para vocês? Todos esses vírus, todas essas destruições por aí, o que isso quer mostrar para vocês? Para deixar de materialismo. Materialismo não é nada, entendeu? A fama, a ganância, o materialismo, isto não é nada comparado com outras coisas que vocês poderiam escolherem a ser. A simplicidade no mundo é tudo. Ser contente com o que a gente tem, pouco ou muito. E também aprender a distribuir, a repartir.
Essas são as lições que todos esses caos vêm a ensinar para vocês. Então, o componente sutil básico do tamanho é o mais básico do 3. Sua predominância em uma pessoa é refletida pela preguiça, ganância, apego aos assuntos mundanos, materialismo, né, para falar isso de maneira melhor, como o velho árabe diz, essa pessoa é pobre, você é mais pobre do que o Silvio Santos. Como se eu ligasse. Meu Deus, eu me sinto melhor do que o Silvio Santos. Porque eu tenho conhecimento, velho. O conhecimento que eu tenho, vocês só apenas sonhariam em ter esse conhecimento vasto que eu tenho. E até o poder de me regenerar. Ok? Então, todo o dinheiro do Silvio Santos e vários outros tycoons aí da riqueza não é nada comparado com o que eu tenho, o que eu sou. E isso o Senhor não pode tirar de mim. O Senhor tem bastante inveja do que eu sou. Bem, mal para o Senhor. Eu não tenho culpa se o Senhor é invejoso. Ok? Apenas tente ser, Senhor. Não tente ter. Tente ser antes de ter. O componente Irajá básico sutil fornece combustível para os outros dois, ou seja, provocar ação. Então, dependendo se de uma pessoa é predominantemente Savik ou Tamasik, o básico sutil Rajá, componente, trará ações relacionadas com Asavá ou Tamá. Então, é tudo esse Urajá que é a motivação, a força para dirigir as pessoas aqui nesse quadrante, no reino físico, é a drive force. O que é a drive force? É aquele que dirige você para obter os outros fatores, os outros componentes, que seriam o quê? Que seria o Savik, ou ser contente e feliz com o que você tem, ou o Tamasek, que é o quê? A ignorância, a ganância, a estupidez. O básico sutil Rajá componente trará ações relacionadas, ok? Então, devido à natureza intangível dos componentes sutis básicos da Savá, Rajá e Tamá, as coisas e universidades que ensinam ciências modernas não sabem que elas existem. Porque elas não podem ser mensuradas, right? Certo? Não podem ser mensuradas. Aí, o que acontece? O que não pode ser mensuradas, que não pode ser vistas a olho nu por essas pessoas, não existe. Simples assim, como os humanos aqui usam suas convenções de modos assim, eu diria, tão fútil, tão, como se fala, frívolo e superficial. Eles não são fundos. Eles são rasos. Então, portanto, eles não os incluem em seu currículo, porque o que não vê não é contado como verídico, né, para alguns de vocês. Como resultado, o conceito dos 3 componentes básicos sutis pode parecer estranho para alguns de nós. No entanto, isso não descarta o fato de que eles permeiam toda a nossa existência e o mundo em que vivemos. Nesse caso, que não acreditem no vento. Você vê o vento? Não. Mas o que você faz? O que o vento provoca em você? Sensação de mover as coisas. E não é obrigatório vê-lo para saber que ele existe, não é? E outra coisa, o vírus, para que coisa melhor do que o vírus e essas bactérias? Nós vemos as bactérias, nós vemos os vírus. A resposta é não vimos as bactérias, não vemos os vírus, não é possível ver a não ser com a ajuda de um microscópio de lentes muito altas para ser possível vê-las, não é verdade? Mas existe ou não? Existe, né? Lógico, né? Então você vê que nem todas as coisas que você vê é verdadeira e nem todas as coisas que você não vê são falsas.
Tudo isso é relativo para aquilo que você já sabe, ou mesmo não sabe, e nem tenta saber. E vive no mundo do faz de contas. Por isso que é que acontece. Inundações, desastres, epidemia de vírus. Por quê? Porque vocês não estão alertas, vocês não querem acordar. Simples assim. Então, tomar decisões, fazer escolha, viva nossas vidas, reagir a situações, tomar decisões. Como eles não são de natureza física, é difícil colocar um dedo neles e dar-lhes uma característica física. Através desse artigo, nós esforçamos para lhe dar uma noção de que são esses 3 componentes sutis e como eles influenciam nossas vidas. Então, principalmente a lua e os astros nos influenciam demasiadamente. Comparação entre os menores elementos físicos, 3 componentes básicos. A tabela a seguir, okay. Tipo, parâmetro, né? Como medir menor partícula física experimentalmente através de potentes aceleradores de partículas. Componentes básicos sutis, sutil ou intangível. Pelo nosso sexto sentido, por meio dos nossos sentidos sutis. Maquiagem, todo mundo físico, todo o reino físico, a realidade física, toda a criação, seja física, psicológica, espiritual, que não vemos, né? As menores partículas físicas também são compostas de uma combinação de Sattva, Raja e Tama. Até nossos pensamentos intangíveis são compostos dos 3 componentes sutis que os hindus, na ciência ayurvédica, descrevem como Sattva, Raja e Tama. Suas características influenciam os atributos físicos da criação, como se algo é sólido ou fluido, etc. Influenciam o comportamento da criação, as decisões e escolhas que tomamos, etc. No entanto, os componentes Sattva, Raja e Tama afetam até mesmo atributos físicos. Por exemplo, o componente Tama causa materialização ou solidificação. Porque ele é muito denso, ele por si já vem da matéria negra, ok? Não da energia negra, a energia negra é mais sutil, então não vamos confundir as duas. Já a energia negra é mais sutil. O diagrama seguinte, Sattva, Puriti, Knowledge, veja o diagrama. Ela aqui já é mais o que? Estável, né? A gente vê ela estável. Raja é um pouco já fora, muito já um pouco acelerada, porque é tudo sobre, sabe como é, né? Agilidade, emoção, paixão. Né? Action and passion, purity and knowledge, puridade e conhecimento. Então você chega nesse nível, você adquire o que? Puridade e conhecimento. Raja, você vê que ela está em uma moção assim mais veloz. Então é ação e paixão. Tama, veja que ela está toda distorcida como a mente do velho árabe. E você vê que ela é muito desequilibrada, ok? Está em turmólio, em confusão. Então, ignorância e inércia, ok? Então, as pessoas que têm mais Tama, se você pudesse ver se você pudesse ver, né, os waves, que é as ondas magnéticas do campo magnético dele, seriam assim, ok? Os 3 componentes básicos sutis são basicamente particular e intangível. Quando estão ativos, ou seja, quando a energia que os acompanha, eles aparecem em forma de onda, ok? Exploração do diagrama. Cor. O componente sutil básico do Sattva aparece amarelo. O sutil componente básico do Raja é vermelho, por isso que o amarelo é tido como felicidade, alegria. E o sutil componente básico, porque também simboliza também o sol. Então as pessoas de cabelo loiro também significa o sol.
O sutil componente básico tamar fica preto quando percebido através do sexto sentido altamente ativo. Comprimento de onda. O componente básico sutil de Rajá sendo mais ativo e refletido em seu comprimento de onda, quanto o componente básico sutil de Savá, sendo mais tranquilo, possui um comprimento de onda mais longo. A natureza desorganizada e distorcida do componente sutil básico de Tamar é refletida em seu comprimento de onda irregular, desequilibrada. A amplitude do componente Rajá é mais alta e mais ativa. A amplitude do componente básico sutil de Savá é mais baixa e irregular, enquanto a do comprimento básico sutil de Tamar é baixa e irregular. Comprimento é comprimento determinado de acordo com a necessidade da função dos três componentes básicos sutis. Então, os componentes cósmicos absolutos, os 5 princípios cósmicos absolutos. Panchamahabhutas, os 5 absolutos princípios cósmicos. Os 5 princípios cósmicos absolutos são absoluto terra, Pruti Tava, água absoluta, Patatva, fogo absoluto, Ti Enjetava, A absoluto, Pi-A, Yutatva, o Vata. O A é Vata, o ar é Vata, ok? O fogo é Pita. E o ar, eu acho que é Teja, né? O ar é Teja. E o éter é a caixa. Cósmicos são intangíveis por natureza, são os aspectos mais sutis dos elementos reais que podemos ver e sentir. Por exemplo, o princípio da água absoluta é a forma mais sutil da água que compõe os rios e os oceanos. Em suma, os 5 princípios cósmicos absolutos são os blocos de construção do universo, mas eles também são compostos dos 3 componentes básicos sutis. Quando a água está fora de controle, está com tamar, com muita negatividade. Okay? E o vento também está fora de controle, está com muito tamar. Tamar irá já fora de controle. Os 3 componentes básicos sutis, 5 princípios cósmicos, 3 componentes, ok. Terra, agora vamos ver os 3 componentes básicos sutis, 5 elementos cósmicos. Vamos ver as suas percentagens. Terra, Savá, ou contentamento, benefício, alegria, etc. Tempos, 10%. Rajá, 40%. Quer dizer, em paixão, em agressividade e desejos, 40%. E em negatividade, ela está com 50%. Água. A nossa água agora está com 20% de Savá. Rajá, 40%. E 40% tamar de negatividade. Por isso que está acontecendo tudo isso que estão a acontecer. Ok? Todos esses desastres por aí. Fogo, 30% Savá, 40% Rajá e 30% tamar. Não, o fogo hoje em dia está com mais ou menos 50%. Por isso que temos hoje fogo em muitos lugares por aí. A terra está pegando fogo nas matas, como teve na Austrália e muitos outros lugares na Califórnia. Okay? Então, o fogo também está com muito tamar, que eu diria que está com 55% a 60%. O ano atrasado, tivemos mais ou menos 50%, 55% de negatividade no fogo, no elemento do fogo, nessa terra. Okay? O ar, 40%. Então, isso aqui está fora de atualização, não está updated esses dados aqui. O ar, 40%, Rajá, 40% e 20% tamar, mas não, ele está mais ou menos tamar, ele está com 35%. Eta, ou a caixa, 50%, Savá, Rajá, 40% e 10% tamar. Eta,
Isso já vai além da Terra, né? Como você pode ver na tabela acima, o princípio da Terra absoluta possui a maior quantidade de tamar. Portanto, é também o mais pesado. O componente básico sutil de tamar limita a existência, enquanto o componente básico sutil de savar o torna expansivo. Isso explica porque o princípio absoluto da Terra é o mais inferior entre os 5 princípios cósmicos. Também explica por que o princípio do eta absoluto é o mais sutil e savek, e portanto mais poderoso. A redução no componente básico sutil de tamar nos 5 princípios cósmicos absolutos torna os elementos progressivamente menos tangíveis. Por exemplo, o fogo é menos bruto ou tangível que a terra. Lógico, mas não quer dizer que ele não tenha tanta densidade assim ou que esteja fora de controle esses tempos. Foi manipulado, seus elementos quânticos foram manipulados e ele está com muita negatividade nos últimos anos. Os seres humanos são compostos predominantemente pelos princípios da terra absoluta e da água absoluta. Quando um indivíduo começa a evoluir espiritualmente, ele ou ela começa a funcionar em níveis progressivamente mais altos, como o princípio do fogo absoluto. Isso é caracterizado por um senso de esplendor que emana de uma pessoa espiritualmente evoluída. Quando isso acontece, as necessidades básicas do indivíduo começam a diminuir. Ele já não tem muita vontade de dormir muito, de comer muito, de beber muito, de se desfrutar das coisas carnais, como a necessidade de comida e sono. Além disso, sua compreensão e capacidade de realizar várias atividades aumentam acentuadamente, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Quer dizer, mas eles não necessariamente querem fazer atividades assim, que não tenham propósitos, ou banal, como brincar carnaval, ir a baladas, beber, se divertir, não. Eles querem ir para a natureza, as atividades deles são essas, e eles preferem qualidade à quantidade, eu diria. Os 3 componentes básicos sutis do mundo: desastres naturais. Se houver um aumento, olha aí que eu falei, se houver um aumento no Raja e Tamar no mundo, isso se traduzirá em maior guerras, atividades terroristas e desastres que são provocados pelos elementais. O aumento de Raja e Tamar no mundo causa uma desestabilização dos 5 princípios cósmicos, entende? Um desequilíbrio, resultando em desastres naturais catastróficos. Por favor, consulte o artigo sobre o motivo por trás de crescente intensidade dos desastres naturais, coisas não vivas. A proporção de componentes básicos sutis em vários objetos não vivos, inanimados. Templos de louvações, eu não diria de Deus, mas de louvações, locais de peregrinação. Savá, 5%, Raja, 1%, só 5% de divindade. Uau, eu estou surpresa. Raja, 1%, quer dizer, eu desejo 1%, e Tamar, 94%. Veja como está alto a negatividade e a densidade nesses lugares de templos, mesquitas, igrejas, sinagogas, etc. Lugares regulares, médios, os lugares que a gente habita. Savá, 2%, por isso que você vê muitas desavenças, né? Raja, 2%. E Tamar, 96% de negatividade nesses lugares que a gente habita. Lugares maus, pode ser um lugar bastante perigoso, lugares onde tem bebida alcoólica e drogas rolando, lugares onde tem coisas perigosas, né? E pessoas violentas também que querem fazer o mal ao próximo. Savá, 1%. Quer dizer, está faltando esse componente aqui para ter um equilíbrio, né? Raja, 1%.
Mas eles têm o drive, eles têm a motivação apenas para o quê? Para fazer o mal. Tamar, 98% de negatividade. Ou seja, está infestado com forças do mal. O gráfico a seguir mostra o relacionamento entre entidades vivas e dois componentes sutis. Como você pode ver, a vida tem um valor maior em termos de componente básico sutil de Savá em geral. Em comparação com até mesmo lugares religiosos, como mostrou na tabela acima. Santo, Savá 50%, Rajá 30%, Tamar 20%, homem médio, um homem comum. Savá, ele possui 20%, Rajá 30%, Tamar 50%. Raja no hindu, em sânscrito, também quer dizer rei. Tamar 50%, um homem comum como nós, né? Pessoa má, uma pessoa que é simuladora, mentirosa, compulsiva, psicótica, psicopata, como essa pessoa aí que eu sempre falo, né? Sabe? A pessoa que apronta e que deseja mal ao próximo, até os animais, e fala em fazer mal. Então, essa aí, pessoa má. Essa pessoa tem Savá, 10%. Raja, 50%. Quer dizer, o desejo dessa pessoa carnal é ainda muito ativo. Exatamente essa pessoa. Estrupos, sexo, homossexualidade, etc. Tudo coisas que são profanos, coisas vulgares, que não há nada nessa terra para melhorar e para evoluirmos. Então, Tamar, 40%. Mas eu estou... O quê? 40%? Então quer dizer que um homem comum tem mais negatividade do que uma pessoa má? Não, algo errado aí, viu? Algo errado. Já é o contrário aqui. Eu acho que ele teve algum equivocação aí, qualquer coisa, um erro. Eu diria que uma pessoa mal tem mais ou menos 98% de negatividade nelas. Pessoa com deficiência intelectual, como também essa pessoa que eu falei agora. Por isso, uma pessoa para ser mal, ela tem que ser demente. Demente. Porque se você saber raciocinar, se você é uma pessoa inteligente, você não fará mal a ninguém. Ou nada. Então, Savá, 10%. Rajá, 30%. Tamar, 60%. Como é que uma pessoa com deficiência intelectual, vamos dizer uma pessoa especial, tem tanto Tamar assim? Eu não acredito e eu não vou seguir essa mentira. Uma pessoa psicopata tem negatividade de mais ou menos 98, 99%. Uma pessoa com deficiência intelectual, que é uma pessoa especial, ela tem mais ou menos Tamar, eu diria que 2%, porque ela é uma pessoa inocente. Entende? Ela é uma pessoa inocente. Se estão a falar de pessoas especiais, elas são mais ou menos só 2% de negatividade nelas, o peso. Desejos nela, eu diria que, ok, 30% eu aceito. Elas não têm 10% de bondade, elas têm mais ou menos 90% de bondade, porque são pessoas especiais em todo sentido. Ok? Se você tem uma pessoa deficiente em casa, você tem sorte, porque são anjos mesmo. São pessoas maravilhosas. Você que seja um velho demente gaga que queira mal as pessoas. O senhor sabe quem o senhor é, né? Então, animais e pássaros, olha aí que mentira. Savá, 10, 20%. No, eles têm mais ou menos 100% ou 95%. Rajá, eles têm mais ou menos isso aqui. E Tamar, 40, 65%. Isso é mentira, eles têm mais ou menos uns 2%. Eles igualam as pessoas deficientes. Então, esse quadro aqui está errado. E tem muitas coisas que não batem com a realidade.
Eles estão equivocados e fazem isso a propósito. Então, tudo isso é falso. Vegetação Savá é 100% boa. Raja, eles não têm muito desejo, então eu diria que 1%. Os desejos que ele tem é só para vegetar, fornecer alguma coisa de boa aqui na Terra e ir embora. Então, eu diria que desejo eles têm mais ou menos 2%. Tamar, eles não têm nada, 0%. Então, tudo mentira. A não ser uma planta beladona, a poison ivy, urtiga. Eles têm mais ou menos de tamar, mas eles são o que são, eu diria que 10%. Então, tudo aqui é mentira e ainda bem que eu estou aqui para consertar. Essa também é uma das principais razões pelas quais o nível espiritual de uma pessoa em determinadas instalações tem mais impacto nas vibrações gerais que emanam daquele local, em posição às próprias instalações. Por exemplo, se uma pessoa do nível de um santo entrar em instalações com entrar em áreas com vibrações negativas devido aos defeitos naqueles lugares de vibrações, né? Isso terá um efeito significante. Eu não acredito, isso é mentira. Assim, as ciências do Feng Shui e as ciências de locais de estudo Vastu Shastra são de maior relevância para as pessoas de níveis espirituais inferiores ou para aquelas que realizam nenhuma prática espiritual. Nem todas as práticas espirituais vai te mudar, cara. Apenas se deixará em um nível assim de, eu diria, de submissivos, complacentes e seguidores e não modificadores. Os 3 componentes básicos sutis dos seres humanos. Nas subseções a seguir, abordamos como os 3 componentes básicos sutis afetam diferentes aspectos de nossas vidas. Isso aqui eu já passei, já abordei. O corpo físico, Savá, 20%, Raja, 40%, Tamar, 40%. Não, eu diria que tem mais Tamar. Mais ou menos 98% Tamar. Raja vai depender das pessoas, tem mais ou menos 90%, 50% por aí. E aqueles que já chegaram a algum plano, é isso aí mesmo. O corpo mental, 30%, Raja, 40%, Tamar, 30%. Não, ele tem mais. Tem pessoas malignas que pensam muitas coisas má, então é mais ou menos 98%. O corpo causal, o intelecto, 40%. 40%, não, é mais do que isso. Corpo supracausal, o ego sutil, 50%, 40% das pessoas. Não, tem mais do que isso. Tudo errado, tire suas conclusões. Então quer dizer que o corpo supracausal, ou ego, que nos leva além da morte, vai ser salvo, porque tem 50% de salvar. O corpo causal também vai além da morte e vai ser destruído também, 40%. Raja, 40%. Tamar, 10%. Mas antes de ser destruído, eles vão ter que passar por um processo de ser destruído, sim. O corpo físico, 40%. Como os componentes Raja, básico sutil, está relacionado ao funcionamento do corpo, sua proporção é a mesma em todos os corpos. No entanto, como você pode ver na tabela acima, há uma diferença considerável entre os componentes Savá e Tamar. Eu não acredito. Isso tem um impacto direto na capacidade do corpo de nos proporcionar felicidade sustentável. Vai depender do individual, em casos por casos, base de casos por casos. Qual superior é mais duradoura do que a felicidade experimentada devido ao corpo físico? Quer dizer, a mente, ela tem mais felicidade, tem mais possibilidade de ser mais feliz do que o corpo. O nível espiritual e a proporção dos 3 componentes básicos sutis são intimamente interligados. No entanto, o relacionamento deles é praticamente uma coisa de galinha e ovo, que é isso. Podemos dizer que o nível espiritual de uma pessoa é definida pela predominância dos componentes Savá, Raja e Tamar como alternativa. Também podemos dizer que a predominância de qualquer um dos componentes Savá, Raja e Tamar define o nível espiritual de uma pessoa. À medida que praticamos uma prática espiritual, começamos a mudar. Não precisa disso, cara, é só ser. Não precisa ir a ritual e cultos. Apenas seja, 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 seja,
seja aquilo que você diz querer ser. O que já é, já não quer seguir. Para que haja mais proporção do componente Savar, das palavras mudamos o Tamá componente no Savar. À medida que geramos mais o componente Savar dentro de nós, principalmente todos os componentes sutis, por cento, 50%, 30%, 20%, 90%. Aqui são aqueles caras lá que entram em religiões. Eu não acredito. Tem muitas pessoas que dizem assim, ser guru, isso e aquilo, mas que só pensam em dinheiro. Então é mentira isso tudo. Após o nível espiritual de 50%, a proporção dos três componentes permanece estática. A razão para isso é que não se pode ter menos de 20% na Tamá. Se acontecesse, a pessoa começaria a desmaterializar. Quer dizer, a gente precisa desse Tamá, dessa energia e dessa matéria negra ainda, para o corpo pelo menos. Ok? Para o corpo e uma metade da mente também, pelo que eu seja, pelo que eu saiba. A pessoa começaria a desmaterializar ou morrer, né? Sem o Tamá. Consequentemente, desde que se tem um corpo físico, o componente Tamá não pode ser inferior a 20%, mas algo mais de 25% já fica fora do controle. Contudo, o efeito dos componentes da pessoa é diluído com o aumento adicional no nível espiritual. Quanto mais religioso você é, mais Tamá você possui no corpo, mente, tudo. Tanto que no nível espiritual, como o velho árabe, ele é muito religioso e o Tamá dele mais ou menos 99%. Tanto que no nível espiritual de 80%, o efeito deles é insignificante para a pessoa. Na próxima subseção explicamos essa ilusão em detalhes. Cara, não existe negócio aí de Savar de 80%. Uma pessoa que já chegou a esse nível, ela mora já em templos lá nas montanhas e elas moram em cavernas. Elas não estão ali amassando money, pedindo dinheiro às pessoas para formar isso e aquilo, para proletizar as pessoas e recrutá-las para seguir religiões. Não! As pessoas que chegam a esse nível de 80% ou a mais, elas já estão segregadas do mundo, mas ajudando de forma sutil. Enquanto um santo evoluído no nível de espiritual estiver dentro de um corpo físico, ele será constituído por três componentes básicos sutis. Não sei se eu não acredito. À medida que crescemos espiritualmente, o que intrinsecamente acontece é que as trevas dos 5 sentidos, mente e intelecto, começam a reduzir e, consequentemente, a alma. Deus não é alma, Deus é mais do que isso. A alma é uma construct, é uma construção Maldek, criada por Enki. Ok? A alma não é tudo que nós somos a consciência divina, suprema. Então isso aqui é mentira e eu vou corrigir, eu estou aqui para corrigir, então eu vou fazer isso. Isso é meu dever. Então dentro de nós começa a se iluminar, é tudo mentira. Deus não é a alma, e é apenas uma fração de Deus, como tudo que existe é o corpo, a mente, tudo, não apenas a alma. A alma é sim destruída, para aqueles que não sabem ainda, ela é destruída, mas ela pode ser reciclada. E o que acontece durante a reciclagem? Ela se transforma, ela passa por destruição e ela se transforma. Só a metade dos estralaços delas são emendados e elas voltam novamente em outro corpo para reencarnação. E como evitar tudo isto? Destrua a alma depois da morte. Aí você vai emergir com o todo. A alma não é o Deus, é mentira. Isso é o Deus pessoal, que é o eu sou, o I am self. Isso aí já é uma entidade, ok? Que é um tipo de guardião, eu diria, de vocês. Então isso aqui é mentira, tem de nós começa a se iluminar. Consulta o diagrama abaixo, também, mas ele está ali para nos proteger aqui nesse
nesse construct, nessa construção, estrutura tridimensional e matriz de controle e matriz de densidade. Este Deus superior aqui está aqui para nos proteger nesse corpo, ok? Mas ele não é o Deus supremo, ele é apenas uma construção, uma criação para viver aqui nessa matéria. Dentro de nós começa assim, consulta de Gambas, também conhecido como os 5 sentidos, mente e intelecto. Nós nos referimos aos 5 sentidos, mente e intelecto, como trevas ou ignorância, pois eles nos afastam da identificação com o nosso verdadeiro estado, seja o Deus dentro de nós ou a alma. Mas nem esse é o Deus, esse aí é uma entidade que foi assigned, foi já, como se fala, ela foi já programada para nos guiar aqui e nos salvar de vários perigos também. É como um anjo guardião, algo assim. A alma, que é o Deus dentro de nós, nos está além dos 3 componentes mais sutis, portanto, não é composta deles. Portanto, quanto mais a luz da alma é iluminada dentro de nós através da prática espiritual, menor a influência de 3 componentes sutis ditados nas tonalidades, escolhas e ações. Nos estados finais do nosso crescimento espiritual, quando a luz da alma nos ilumina, para vivermos nossa vida em completa unição com a vontade de Deus. Que Deus? Os deuses Anunnakis, os deuses alienes, isso que você quer dizer? E esse Deus superior aqui é um deles, ok? Para aqueles que não sabem ainda, eu estou na escuridão. E se quiser acreditar em mim, acredite. Se não quiser também, tudo bem. Eu não posso ninguém. Eu irei sempre repetir quanto for preciso. Essa linha. Acredite em quem quiser. Os 3 componentes sutis são diluídos e uma influência desprezível em nossas personalidades. 100%, 90%, então quanto mais elevado a gente vai, eu diria em conhecimento, né? Não é em espiritualidade, não é em práticas, não é em cultos, não é em religiões, não é em rituais, mas apenas sendo e procurando conhecimentos e aplicando isso em suas atividades diárias. 100% salvar, 90%, 30%, 30%, do 5 senses mais intellect behavior governado by 3 subtopics e componentes. Agora veja, eu vou mostrar o racismo dessas pessoas, desses hindus, desses indianos que fizeram esse site, esse artigo. Eles são racistas com relação à nossa personalidade. Ele fala que esse homem aqui, esse asiático, é uma pessoa savage person. Mas o que eu posso ler nesse homem é que é uma pessoa muito sly quer dizer uma pessoa assim muito, como se fala, uma pessoa que não se deve confiar, é uma pessoa também muito gananciosa, que gosta de dinheiro e lascívias, ok? Ele não é diferente desses dois aqui. Isso tudo é invenção dos indianos e hindus. E essa pessoa aqui, ele diz que é Rajazé, que é uma pessoa de desejo, de lascívia, de motivações, que aspira para ganhar dinheiro, isso e aquilo, tem muita paixão, emoção. E esse aqui é uma pessoa ruim, como uma pessoa psycho, entende? Uma pessoa psicopata. E isso, eu vi uma coisa muito racista nisso tudo. Isso não se deve fazer com as pessoas. Ninguém sabe, esse homem pode ser mau. Esse também aqui também pode ser. Quem sabe, isso aqui nem falar. Ele apenas é uma pessoa que demonstra uma face, uma máscara para a sociedade de falsidade, fake. Ok? Esse aqui também não é uma pessoa muito assim que se deve confiar.
Mas pelo menos já estão falando que ele é. Isso aqui está escondendo a máscara. Isso aqui é uma pessoa, eu posso ver nele, é que é uma pessoa muito positiva e não gananciosa, mas eu diria que ele é ambicioso. É uma pessoa ambicioso e gosta de estudar e trabalhar para conseguir dinheiro. Mas não é uma pessoa 100% assim moral, claro, eu posso ver, eu posso sentir. Ele não é uma pessoa moral, 100% moral, mas é uma pessoa alegre, positiva, que quer almejar algo na vida, nos estudos, no intelecto e no status na sociedade. Esse aqui é uma pessoa profunda, ele tem um grau elevado como se diz, mediumship, que é psychic, entende? É uma pessoa que é muito esquisito. Ele é um tipo como reptiliano também. E ele pode surtar se a pessoa mexer com ele. Mas não quer dizer que ele é 100% mal. Não, ele é apenas uma pessoa esquisita e intensa. Mas ele pode sim ser uma pessoa que pode causar danos a alguém. Eu posso ver isto. Ok? Esse aqui, não muito, mas é uma pessoa assim um pouco espiritualmente não elevado, mas é uma pessoa material da terra. Esse aqui é uma pessoa falsa que tem os atributos desses dois aqui. Ele tem um atributo desses dois, ele é capaz de fazer as coisas que isso aqui faz. Ele tem dos dois, todos os elementos. E assim eu li essas pessoas porque eu gosto de ler as pessoas. Eu tenho essa capacidade de ler as pessoas. Como eu li o Velho Árabe. Na tabela base podem ser alguns indicadores que ajudarão a distinguir o tipo de personalidade de uma pessoa exível. Mentira, indianos, mentira. Leria na cara de vocês que vocês mentem. Defeito de personalidade, controle complexo sobre emoções, pensamentos e ações. Pessoas saber que controle completamente. Jazik, pessoas irritado, ciumento, orgulhoso, egoísta, mandão, busca de atenção, ganancioso, indo de qualquer maneira para satisfazer ambições e desejos, mudando, se preocupando. É esse homem aqui. Mas ele não é irritado. Ele não me parece irritado. Egoísta, quem não é? Mas um pouco, não muito. Mandão, não muito. Orgulhoso, não muito. Ciumento, não muito. Busca de atenção, não muito. Ganancioso, um pouco. Sim, eu posso ver que ele é. Indo de qualquer maneira para satisfazer ambições e desejos. Eu vejo isso nele. Mudando, se preocupando, sonhador do dia a dia. Não, esse homem não tem controles. Ele pode surtar a qualquer momento. É mentira desses indianos idiotas. Essa pessoa preguiçoso, inativo, deprimido, extremamente egoísta, sem pensar nos outros ou até mesmo prejudicá-los a realizar seus fins egoístas. Sim. Mas isso não quer dizer que isso aqui é melhor do que ele, não. Mas eu posso ver que isso aqui também tem esses defeitos. Mas ele é uma pessoa muito quieta e não gosta de mexer com ninguém, mas se mexer com ele, cuidado. Todas as virtudes, intelecto verdadeiro, ilícito, tolerante, sereno, estável, não egoísta, eventualmente vai além das virtudes, defeitos sem medo da morte. Esforços diligentes, mas sem direção em termos de crescimento espiritual. Mentira, esse cara aqui não é tolerante coisa nenhuma. Mentira. Como é que esse homem não tem virtude alguma? Quem são eles para julgar esse Senhor?
principal maneira de obter felicidade, adquirir conhecimentos, habilidades, ajudar os outros. Que mentira! Conhecimento de dinheiro e sexo esse homem tem. Eu posso ver na cara dele, ele é cínico e falso. Ilícito, tolerante. Que mentira! Conhecimento, habilidade, ajudar os outros, meditação, aumentar o nível espiritual. Que mentira! Ganhar autoridade, processo, mudanças. Esse homem sim, mas quem não tenta ser algo na vida? Eu vejo isso nele, mas esse aqui também. Esse aqui também tem tudo isto. Esse 3 aqui tem tudo isso aqui. Comer, beber, relações sexuais. Ninguém é santo aí. Em relação aos outros. Viver para servir a sociedade, ajudar as pessoas a crescer espiritualmente. Esse homem, a não ser que você dê a ele a parte de seu dinheiro. Ganhar autoridade do processo mudando. Que nojentos racistas. Autocentrado, ajudando os outros com muito ego sob a ajuda que está sendo dada. Esse aqui seria isso. Prejudicar os outros, a maioria dos tamaceques prejudica vocês em geral em nome da religião, de alguma religião. Esse homem não tem nem religião. Dormir 4 ou 6 horas. Não dorme porque quer ganhar dinheiro e fazer outras coisas erradas. Esse homem não dorme 7, 9 horas. Esse homem dorme 6 horas. Esse aqui, ele dorme mais 8 horas. 6 para 8 horas normal. Poder espiritual alto. Que mentira. Ligeiro. Muito baixo. Esse homem é psíquico. Psychic. Esse asiático não é. Então ele quer dizer que aqueles que poder espiritual alto, que são Sabek, e os que são Tamacê muito baixo, é mentira. Os Tamacê tem uma potência muito grande psíquica, como o velho árabe. A exceção disso é um sutil. Todos os psicopatas têm um grau muito elevado de como se fala aquele negócio? De psychic. Um sutil feiticeiro que pode ter um monte de força espiritual da prática espiritual. Pode precisar de 9 horas de sono. Uma pessoa tamacê pode ter uma virtude como tolerância. Mas a natureza da pessoa é decidida pelo soma total das virtudes e defeitos. Não importa o sono, idiotas. Sono não tem nada a ver com o grau de elevação das pessoas. Você pode dormir 20 horas e ser elevado, e pode dormir 1 hora e ser ignorante. Portanto, não se deve decidir sobre si mesmo, sobre os outros. Além disso, é muito raro que uma pessoa encontrada pareça inteiramente saber Rajazeta, principalmente uma pessoa é predominante de salvar o Rajal. O componente sutil que é mais predominante é uma pessoa e existirá outro tipo de personalidade. Por mais que a pessoa possa vestir o camuflado através de roupas, acessórios caros e conversas sofisticadas, as frequências básicas emitidas serão baseadas no componente sutil. Pessoas com sexto sentido avançado podem olhar além do verniz externo que as pessoas próximas. É como eu estou lendo vocês para o mundo e captar essas frequências sutis e intangíveis. Como resultado, eles podem dizer facilmente a natureza básica de uma pessoa. Mas você está errado. Eu li essas pessoas melhor do que vocês. E essa aqui também pode camuflar muito bem, que ele é bonzinho, mas ele não é bom. É diabo em couro de anjo. Tem diabo em couro de anjo. Pretende fingir ser bonzinho, mas por trás um verdadeiro decisivo componente sutil predominante. Todo o sonso do componente sutil predominante do indivíduo quando alguém é deixado para cima. Claro que as pessoas têm o direito de ser o que elas são. Uma pessoa quieta não necessariamente quer dizer que ela é ruim, mas não mexam com ela, tudo bem. Mas tem pessoas que gostam de ser o centro de atenção e projetar assim uma imagem que elas não são. Elas
Não, elas não tiram aquela máscara, colocam máscara para a sociedade. Isso que eu não gosto. E fingem ser boazinha, e outras que fingem ser ruins, são na verdade coelhos em pele de urso, pele de tigre. Uma pessoa geralmente mostra suas cores verdadeiras em uma situação em que a pessoa não está sendo monitorada. Ah, xará, indianos, né? Realmente é o caso de vocês aqui. Realmente é o caso do asiático lá, pretendendo dando risada, isso e aquilo, mas por dentro. Né? E agora eles usam crianças como um histórico de eventos. Como se as crianças não pudessem ser crianças agora. Saber que pepino, espinafre, blá 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 blá, alimentos muito salgados, amargos, ácidos, picantes são rajazê, que aumenta mais a irritabilidade ou como se fala aquele negócio, raiva. Tamacê, vegetais secos, alimentos refrigerados ou congelados, alimentos 2 vezes aquecidos, aquelas coisas que a gente aquece, coloca na geladeira e aquece. Mau cheiro, alimentos estragados, sujos, meio cozidos com a carne é rara. Quando a carne é rara, alimentos não cozidos, alimentos difíceis de digestão, alimentos não vegetarianos, vinhos e álcool. Cor, boas, branca, amarela, azul. Isso é uma pessoa loira. Quer dizer que tem a cor branca, né? Que tem tantos loiros aí que não são brancos, coisa alguma. Então, e é a minha cor. Eu adoro o branco, o amarelo e o azul. E também eu gosto do pretinho bem negro, como a asa de uma graúna. Rajazê, vermelho, carmesim, verde, violeta. É o que aumenta a agressividade. Tamacê, que eles dizem ser negativo. Agora eu fico imaginando, na Índia só tem pessoas pretas, pessoas escuras, e eles ainda falando mal do preto. Eu acho isso uma grande ironia. Qualquer tom de cor que tem uma alta porcentagem de preto. Oh meu, my goodness. As que são boa fibra natural, como algodão, seda, couro. Eu gosto disso. Couro de animais, que aumenta a raiva. Tamacê, roupas feitas pelo homem, como lycra, nylon. Eu não gosto disso, são muito quente para mim. Roupas rasgadas, eu gosto de roupas rasgadas. What? Roupas não revestidas, o que é isto? Não entendi. Hino escrito por santos, música composta por santos, tudo que te faz ficar calmo. Música country pop aumenta a agressividade, e a negativa, heavy metal e músicas que só incentivam a violência, a drogas, o sexo, etc. Sociedade esclarecedora para tomar o mundo em um lugar melhor, espiritualmente mudando. Filmes de ação, suspense, pornografia, violência, filmes de terror, tudo isso é coisas tamacê, ok? Coisas densas do mal. Livros que aumentam a compreensão espiritual no sentido universal da palavra, livros que aumentam emoções de apego ao mundo, são coisas vermelhas, tamacê, ou coisas agressivas. Livros que iniciam a degradação da espiritualidade, prejudicam a sociedade. Buscadores de Deus, praticando espiritualidade, compromisso social em que o tópico começa principalmente questões espontâneas. Baladas, carnaval, bodegas, músicas bem altas de funk, rock. O funk foi criado nos Estados Unidos pelos afro-americanos. O crescimento espiritual ocupa a centro do relacionamento do casal. Não existe negócio, gente. São tudo demons. Tudo criado pelo Enki, Lúcifer. Fantasma que nada, meus amigos. E tudo está na mente.
Quando o homem decidir que ele quer procurar conhecimento, eles vão ser mais light e menos pesado. Então, vamos ver aqui. Queria mostrar a última coisa para concluir este vídeo. Nossa, são 3 horas da madrugada e o pássaro já está anunciando o dia. O que é isto? Eu acho que é uma raven, aquele pássaro preto. Então tudo isso aqui é criado pelos fatores. Olha o homem que é benéfico aí. Por isso que eles mostram. Então depois fazer um vídeo mostrando por que tudo isso está acontecendo, entende? Para as pessoas terem um conhecimento básico de por que tudo isso acontece, ok? E quem estão a fazer tudo isso? Tem os seus encarnados aqui ajudando aqueles invisíveis, provocando tudo isso para acordar as pessoas aqui.